Estamos começando mais um módulo aqui do curso, então, que é o módulo de interface, beleza? Então, o que que é a interface de um software, de um programa, de uma plataforma? É toda a parte visual, tá? É a parte que a gente usa para trabalhar, mas é a parte que a gente vê tudo que está na tela ali, as ferramentas para a gente usar. Isso se chama interface. Então, aqui eu vou mostrar para vocês onde fica as coisas, onde elas estão, como elas chamam, para que elas servem, tudo de maneira superficial, para depois a gente aprofundar lá para frente. Mas esse módulo é muito importante porque eu vou falar o nome das coisas, vou falar onde fica, para a gente se encontrar lá na frente. Então, quando eu falar assim, vai estar lá nos assets. Por esse módulo você já vai saber onde são os assets, você já vai saber o que é o simulador, você já vai saber o que é uma viewport. Só para ficar mais entendível mesmo, você vai entender onde fica tudo. Não vou explicar o que faz cada coisa muito profundamente, porque a gente vai ter isso separado dentro do curso. Mas para você se encontrar, esse módulo é muito importante, tá? E depois que você instalou, né, passou pelos últimos módulos aí, você vai ir para a tela de abertura, que é o nosso primeiro item aí da interface. Então, a tela de abertura, assim que você abrir o Spark, né? Então, eu vou até mostrar aqui para vocês. Quando você vai lá no menu iniciar, ou aí no seu Mac, se você tiver um Mac, né? E você vai se deparar com essa tela aqui, que é a tela do Spark, a tela de abertura dele. Se for falar em inglês, é a Opening ou a Launching Screen, todo esse tipo de coisa. E é aqui que começa toda a magia, então você tem que estar familiarizado com ela logo de cara, tá? Eu vou explicar uma coisa aqui já e a gente já vai para os outros itens, mas aqui, ó, tem o nome do software, né, o Spark Air Studio, e logo abaixo você tem a versão que você tá. Então, se você comparar com a minha aí, eu tô na 114, dependendo de quando você está vendo, ou você tá numa versão anterior, ou você tá numa versão posterior. Então, pode ser que tenha alguma coisa diferente, então já compara a versão, mas muito provavelmente, mesmo mudando as coisas de lugar, as funções vão ser a mesma, os nomes vão ser o mesmo e talvez tenham coisas a mais. E se tiver, eu vou atualizar aqui no curso também, né? Vamos ver como que vai proceder isso, tá? Então, aqui na tela de abertura, a gente tem essa primeira aba que é a Create New, ou traduzindo, criar novo. Se a gente voltar aqui nela, o que a gente tem nessa tela de Create New, né? Que é o criar novo. A gente tem a opção de criar um novo projeto, ou a gente tem a opção de também criar um novo, mas baseado em um dos templates que o próprio Spark disponibiliza gratuitamente aqui para a gente. Esses templates, quando eu comecei lá, cara, tinha uma linha só de templates, então tem bastante aqui. Talvez quando você esteja vendo, vai ter mais ainda. É muito legal. Esses templates eu não recomendo muito para uso, para fazer um filtro final, só alguns, e olhe lá. Porém, eles são muito bons para aprender certas lógicas. Tudo bem que eles são templates, então eles são feitos para serem alterados, eles não são feitos para ser um produto final. Então tem muita coisa ali que é feita de uma maneira mais complicada, justamente para ficar mais fácil de alterar, mas que não necessariamente é o jeito que você tem que usar no dia a dia. Mas é muito legal para ver como funciona, né? Se você for ver aqui como exemplo, a gente tem o 3D Animated Poster, que anima baseado num pôster. Esse efeito aqui, ó, de pintura, né? De trocar o fundo. Então, muita gente, não consigo trocar o fundo. Já tem um template aqui, entra lá e entende como funciona, tá? Então, essa é a primeira tela que é a Create New. A próxima tela, então, que a gente vai aqui é a tela Learn, que significa aprender, tá? E ela é justamente o que ela diz que ela é, né? Ela é uma tela de aprendizado. A gente vem aqui, ó, tá vendo? No chapeuzinho aqui, Learn, a gente tem alguns tutoriais que estão disponíveis também gratuitamente pelo próprio Facebook, todos eles em inglês e todos sem legenda, pelo menos até a data que eu estou gravando esse vídeo. Tem alguns tutoriais em texto também, que esses muito provavelmente em breve vão estar em português.
E aqui tem até os níveis, ó, de beginner, né, que é iniciante, intermediário e avançado, tá? Então, coisa com scripting aqui. E aqui tem alguns banners de vídeos que eles estão lançando e coisas desse tipo. E também um link aqui ó, no Open Website para você ir lá para a plataforma do Spark e ver tudo, né? Porque aqui não tem todos realmente, tá? Então, vale a pena dar uma olhadinha aqui nessa aba, mesmo que você está fazendo o curso, até para revisar algumas coisas, ver se tem alguma novidade, tudo. Tá tudo aqui. Tá em inglês por enquanto, mas eu acho que muito em breve, coisa de um ano aí, a gente já vai ter bastante conteúdo em português, tá? Então vamos para a próxima tela. A próxima tela é a Recent Projects, né, que são os projetos recentes. Como vocês podem ver aí, ó, no meu tem alguns exemplos. E aí vai ficar em ordem numa lista ilimitada, ele não fica para sempre desde a primeira vez que você abriu, é até encher a tela aí mesmo, dos últimos projetos que você abriu no Spark. Você não precisa ter necessariamente salvado, tem que ser um projeto que existe o arquivo salvo, mas só de você abrir um arquivo salvo, ele já entra para a lista de, de projetos recentes. Então é muito bom para você não ter que ficar indo na pasta e etc. É muito legal, dá para ver até a última vez que você abriu ele ali, ó, como vocês podem ver aqui no canto, né? Ele está como Last Opened, que é a última vez que eu abri ele. Então essa é a aba de projetos recentes, não tem muito segredo quanto a isso, muito parecido com qualquer outro software. Então a próxima tela que a gente vai ver aqui é o botão Open. O botão Open é o botão para você abrir projetos salvos ou até templates. Quando a gente clica nele aqui, ó, clicou em Open, ele vai abrir para a gente selecionar aqui, né, a janelinha do Windows, ou se você tiver no Mac, e aqui tá os tipos de projeto que ele aceita. Vamos até colocar aqui, ó. Então a gente tem o RProj, que é o formato padrão de projeto do Spark, o RProj PKG, que é um projeto que ele é como se fosse o projeto compactado em um arquivo só, ao invés de ter a pasta toda, que eu vou explicar mais para frente essa questão da pasta e do projeto PK. O RExport, que é o arquivo que a gente manda lá para a plataforma, que é o arquivo final do filtro. O RBlock, que são aí muito úteis para a gente fazer templates e arquivos meio que prontos para a gente jogar um dentro do outro. E o RBlock Package, que é como se fosse um pack do próprio block, tá? Então vou falar sobre isso mais para frente também. E aí tem um bug no Spark que acontece o seguinte: em outros softwares você vai usar o Photoshop, por exemplo. Quando você vai abrir um projeto, você só abre o arquivo do Photoshop, que é o .psd. Porém, isso quase sempre não funciona quando a gente fala de Spark. Então, vou até pegar aqui um exemplo para vocês. Eu tenho um projeto aqui de tutorial que eu fiz, ó, que é esse audio.arproj, tá vendo? Vou clicar duas vezes nele e olha só, não abriu, tá vendo? Aí você fala para mim, então como que eu abro um projeto pronto já com o Spark aberto? Você vai copiar aqui o caminho da pasta e vai vir em Open, que é o botão que a gente está vendo agora. Ó, colou o caminho, aí você abre o arquivo. E aí sim, ele vai abrir. Esse é um bug que tem desde a primeira versão que eu usei lá, 75 lá atrás, a gente já está na 114, eles não resolveram. E eu não sei se acontece no Mac também, mas se estiver acontecendo com você, dos arquivos não abrirem, você tem que fazer assim, com qualquer um daqueles formatos, beleza? Vamos fechar aqui, vamos voltar para a gente ir para a próxima tela aqui, né, que na verdade é um link. Esse link, né, que está aí embaixo é o fórum e eu já coloquei a tradução dele ali que é inútil. Ele é completamente inútil. E o que era para ser esse fórum? Esse fórum é para ser um lugar oficial do Facebook, onde você abre tickets, né, onde você abre uma postagem de fórum e alguém vai te ajudar. Seria melhor se fosse alguém do próprio Facebook para dar respostas melhores, mas poderiam ser outras pessoas também. Porém, vamos mostrar a realidade, que é o que acontece, né, de verdade. Então, vou clicar aqui, ó, no fórum e olha só. Questionado há 6 meses, 0 respostas. Questionado há 4 meses,
0 respostas. 3 meses, 0 respostas. 6 meses, 0 respostas. E, ó, muito raramente aqui, ó, alguma coisa é respondida. Ó, e isso aqui foi o próprio cara que comentou, tá vendo? Então, esse fórum é inútil, mas pode ser que ele tenha ficado útil em algum momento, então por isso que eu estou mostrando ele aqui para vocês. Dependendo de quando vocês estiverem vendo isso, vale a pena dar uma conferida, mas por enquanto ele é inútil, então só ignora ele e vamos para a próxima parte ali, que é o What's New. What's New é um botão muito interessante, tá? Em tradução livre ele significaria o que há de novo, né? E se a gente fosse traduzir para português, eu acho que seria legal colocar ali como atualizações, para não ficar tão grande, porque é exatamente isso que ele mostra. Quais são as atualizações que a gente teve no Spark? Então, sempre que você perguntar, cara, atualizou o Spark, o que será que mudou, tá? A primeira dica que eu dou para você é seguir o Instagram lá, meu, Tutoriais do Kevin, porque no intervalo aí de atualizações eu sempre faço um post resumindo todas elas, mas se você tiver com pressa, né, você pode vir aqui no botão aqui no What's New, ó, e ele vai abrir para você o site lá do Spark que a gente viu lá no módulo anterior, no Learn, né, no Aprender, o Changelog. Toda vez que você vê essa palavra Changelog sobre algum software, alguma coisa, é justamente o relatório de mudanças que teve, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, na versão 114.2 Fixed, né, que é uma coisa que foi consertada, a webcam agora pode rodar sem fazer a memória do computador explodir, né? É basicamente isso. Aí a gente tem a da 114, a gente tem 113 e todas as principais a gente tem aqui. E é muito legal para ver, porém, uma outra dica que eu vou dar para vocês aqui sobre as atualizações é fuçar, porque com muita frequência, cara, eles não colocam ali todas as mudanças, muita coisa a gente vai descobrir somente quando a gente fuça ou quando outras pessoas fuçam e a gente acaba sabendo, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa atualização aqui, ó, na 114 mesmo, veio com ela a opção de da gente recortar só a pele da pessoa e não está escrito aqui que veio. Então, foram as pessoas que descobriram e eles mesmos soltaram um vídeo depois mostrando como usa, porém não colocaram aqui, então é bem confuso, não conte com isso para tudo. Às vezes eles falam que saiu uma coisa que não aparece para você também. É normal, não tem o que fazer, tá? É só esperar, fuçar, reinstala, desinstala, formata o computador, faz o que você quiser, mas não tem muito o que fazer a não ser esperar as próximas versões caso algo não funcione. Como o meu, por exemplo, veio agora que a gente pode gravar o vídeo para postar os vídeos, vou explicar mais para frente isso. Com a sua webcam, para mim não chegou essa função até hoje, tá bom? Então, esse é o What's New. Vale a pena vocês sempre conferirem aí, sempre que atualizar. Eu acho que ele vai melhorando com o tempo, vai aparecer tudo, tá? E agora Creator Community. O botão Creator Community, ou como a gente aqui no Brasil chama, o grupo global, ele te leva para um grupo no Facebook oficial dos criadores de filtros. É um grupo aberto, todo mundo pode postar, comentar e o próprio Facebook posta lá. E por que eu chamo de global? Porque existem alguns outros grupos que não são oficiais aqui do Brasil e de outros lugares também. Tem o Spark Brasil, que eu acho que é o primeiro grupo aqui do Brasil, que ele é quase como se fosse o oficial, porque não tem outro, sabe? Então eu chamo aquele de Grupo Brasil e chamo esse de Grupo Global. E por que é interessante esse botão? Muita gente não entra, muita gente ignora, muita gente deve estar achando chato que eu estou mostrando isso. Mas vamos lá, galera. Por esse grupo global, você consegue ter uma noção do que o mundo está fazendo com o Spark. Você consegue se inspirar, você consegue até encontrar ideias para clientes, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando você clica no botão, você é redirecionado para cá. Tô com a minha conta no Facebook, você tem que ter, né, para usar o Spark. E você consegue saber de tudo por aqui, né? Então você tem desde pessoas mandando dúvidas,
a minha dica para você, não seja chato, tá? Não entra no grupo e já quer dúvida e etc. Muito provavelmente, se você está no início, cara, muita gente já teve essa dúvida que você teve. Então, para a gente evitar uma frustração ou algo desse tipo, tanto no grupo global, no brasileiro, vem aqui, cara, na aba de pesquisa. Coloca aqui, ó, e pesquisa alguma coisa. Mas eu recomendo que você pesquise em inglês, traduz lá, porque muito provavelmente quando você está no início, muita gente passou pelas suas dúvidas e muita gente foi ajudada ali. Então, ao invés de você ficar enchendo o saco dos outros, vai ali pesquisar, tá? E aqui, ó, você consegue ver os filtros que estão sendo feitos pela galera. Tem muita ideia legal e tem muita coisa que, principalmente aqui no Brasil, a galera não está explorando. Então, vale a pena dar uma olhada, tá? E eu recomendo demais. Eu entro aqui pelo menos uma vez por dia. Você vai ter vários tutoriais gringos que eu mesmo consumo muito, tá? Eu deixo de fazer muito tutorial avançado porque a galera aqui está num nível muito baixo, ainda não entende. E eu acabo buscando esse tipo de tutorial na gringa, tá? Então esse curso aqui é até para preparar vocês para esse tipo de coisa, tá? Porque você vai sair do curso, você vai estar carente de uns tutoriais bem avançados aí, porque você já vai estar entendendo tudo. Então olha só que legal essas inspirações aqui. Tem muita coisa diferente, cara. Muita coisa que você não vê aqui. Então eu recomendo, entra no grupo global, mas entra para somar, tanto para você como para os outros. Não entra só fazendo pergunta, não entra querendo baixar coisa de graça. Não, cara, entra para somar, tá? Que você vai ter muita recompensa por isso. Então esse é o Creator Community. Então agora para a gente continuar na interface, né? Vamos ver ali na tela de Create New os tipos de projeto que a gente pode começar em branco, tá? Então a gente tem o primeiro aí que é o Plane Tracking, o segundo que é o Target Tracking, o terceiro que é o Face Tracking e depois um projeto em branco. Já vou explicar cada uma dessas aí para vocês, tá? Então, para começar, a gente vai começar com a última opção, que é um projeto em branco. Então vamos lá, a gente vai clicar nela e vamos abrir assim, ó, o projeto em branco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, Create New, New Project, Blank Project, que seria o projeto em branco. E aí, ele vai abrir finalmente o Spark para a gente, olha só. Todo bonitão aqui, tá? Agora vamos falar, né, das partes do bonitão aqui. Então, a primeira parte que a gente vai começar aqui vendo, né, é a viewport. O que que é a viewport, Kevin? O que que significa isso? A viewport é basicamente a aba de visualização. Então a gente vai ver o projeto como um todo ali. Não vai ser como vai ser o filtro final, o efeito que você vai fazer, mas somente o projeto. O projeto ele fica dentro da viewport, é onde você move as coisas, é onde você faz, né, consegue ver o espaço além do filtro, é pela viewport, tá bom? Então eu tirei um print dela, né, e coloquei aqui para vocês. Ela não é exatamente assim, mas eu traduzi ali para a gente ter uma noção melhor do que cada coisa faz, tá? Então eu coloquei ali a viewport, em português ela seria a exibição e ela é exatamente a tela do meio, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui no Spark, tá vendo aqui, ó, viewport é essa tela toda aqui, tá? E aqueles menus que eu coloquei lá são esses menus aqui. Então vamos explicar cada um deles aqui. Ó, então a gente tem primeiro o menu de modo, certo? O menu de modo, ele é exatamente para saber qual modo que a gente vai trabalhar, se é em 3D ou em 2D. Se a gente falar em português, né? Os objetos 2D e os objetos 3D. Então quando a gente muda essa opção no viewport, olha só, agora eu estou em 3D, estou vendo em perspectiva, quando eu mudo para cá em 2D, ele coloca em duas dimensões só, como se tivesse uma folha de papel aqui na frente, tá? Então é isso que essa opção faz. Lá na frente a gente tem um filtro. Esse filtro é para fazer as coisas aparecerem ou desaparecerem, né? Quando eu estou com um projeto muito grande, tem muita coisa na tela me atrapalhando, eu posso desabilitar
algumas para ficar mais fácil de eu me encontrar ali dentro. Então, a gente tem as opções aqui de default, né, que seria o padrão, e o none, que seria nenhum, que faz tudo sumir, e o default faz tudo aparecer, ó, como vocês podem ver ali. Então, a gente tem todas as opções aqui que vocês vão aprender o que são todas essas coisas, né, ao decorrer do curso. Mas se a gente for usar de exemplo ali, ó, vamos supor, por exemplo, isso aqui em cima, tá vendo? Isso aqui é uma luz direcional. Então, se eu vim aqui no filtro e desabilitar as luzes, que são as lights aqui, ó, como vocês podem ver, luzes, ela some. Ela ainda está no projeto, ó, até consigo mexer nela, mas ela não está me atrapalhando aqui, de repente, selecionar alguma coisa. Então, depois é só eu ativar que ela aparece. Aí, né, aqui embaixo, nessa parte que tem essa linhazinha, não se trata apenas dos objetos que eu tenho dentro da minha cena, né, do minha viewport, mas sim de coisas que são ferramentas que estão aparecendo aqui. Então, por exemplo, guia de eixos. O que é a guia de eixos, tá? A guia de eixos é justamente essa paradinha aqui no cantinho, ó, que ela tem os 3 eixos, né? O X, que seria o Z, o vermelho, que seria... Não, o X não, o azul, que seria o Z, o vermelho, que seria o X, e o verde, que seria o Y, né? Então, quando eu giro a tela aqui, ó, que eu vou ter um módulo também só de atalhos, tá? Podem ficar tranquilos. Quando eu giro a tela, ó, ele gira junto para saber em qual direção que eu tô. Então, se eu vier aqui, ó, e desativar, ela some, tá? Mas é legal deixar ativado. Aí a gente tem aqui o Active Camera também, para saber qual câmera que está ativada, né? Porque eu já vou explicar para vocês, mas aqui eu posso mudar para a câmera de trás ou câmera da frente. Então aqui ele diz qual câmera está ativada. E a gente tem um FPS Meter, que fica aqui, ó, que são os frames por segundo. Para você saber se seu filtro está travando ou não, ele vai, quanto maior o número aqui, melhor ele está rodando seu filtro, quanto menor, mais ele está travando. É por aqui que você mede, tá bom? Então você pode deixar ele aparecendo ou não. Tem algumas pessoas que isso dá uma certa ansiedade, mas eu deixo sempre ali, tá? E o grid spacing é para saber o espaçamento da grid que a gente tem aqui, ó, que é de 100 centímetros, tá? Essa grid zona aqui, ó, que a gente tem. O espaço de uma para outra é de 100 centímetros. Então, aí depois a gente tem essa opção que é de visualização. Então, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Então, a gente coloca como que a gente quer ver as coisas. A padrão de quando a gente abre um projeto novo é a projeção de perspectiva, que é a Perspective Projection, aqui ó, projeção, perspectiva, que as coisas ficam como a gente enxerga, né? Se uma coisa está mais perto da gente e a coisa mais longe, ela faz essa curva da perspectiva, ó, tá super grande aqui, etc. Porém, eu posso mudar para projeção ortográfica, que olha só, ela fica tudo do tamanho que realmente é, não tem nenhuma perspectiva aplicado, tá? Então essa opção aqui de projeção ortográfica, se você for fazer alguma coisa que for mais preciso ou algo assim, ela pode ser até melhor, tá? Mas geralmente a gente usa a de perspectiva. E logo abaixo a gente tem algumas tipos de câmeras, né, pré-definidos. Então a gente tem o Bird Eye, que é uma visão de pássaro, ó. Visão de pássaro, que é quando você quer ver o projeto todo de cima, assim, ó, numa angulação como se um pássaro tivesse por ali. Então é o Bird Eye aqui, que é o olho de pássaro. Depois a gente tem os lados, né? Então left sendo esquerda e right sendo direita. E aí, se a gente colocar aqui na visão ortográfica, ó, quando eu coloco esquerda e direita, ó, ele mostra exatamente na esquerda e na direita, tá? Só para deixar claro. Aí a gente tem aqui o front, que seria a frente, o back, que seria as costas, o top, que seria o topo, e o bottom, que seria a base, né? Caso vocês queiram tirar um print dessa tela aqui, para ter toda essa tradução, fiquem à vontade, tá? Aí,
Descendo um pouquinho, a gente tem as ferramentas aqui, ó, essas três principais ferramentas, que mais para frente eu vou falar os atalhos para você acessar elas, porque tem atalhos caso você não saiba, tá? Mas elas são a ferramenta de mover, ferramenta de rotacionar e ferramenta de escala, tá? Então elas fazem exatamente o que o nome delas dizem. Eu vou adicionar um plane aqui e olha só. Quando eu estou na ferramenta mover, tá vendo os três eixos que apareceram aqui? É com ela que eu consigo mudar as coisas de lugar, tá? Se eu quiser mudar livremente é por aqui. Então, com ela a gente consegue girar, ou quer dizer, mover as coisas a partir dos eixos, a partir de vários eixos de uma vez. Então, se eu pegar aqui nesse aqui, ó, nesse quadradinho vermelho, ele vai pegar o eixo X e o eixo Z de uma vez, ó. Cliquei e arrastei, ó. Consigo mover para frente e para cima. A mesma coisa aqui embaixo, no quadradinho verde, eu consigo mexer os dois eixos. Aqui no azul, esses dois eixos também. E se eu clicar nesse quadradão aqui no meio, eu mexo em todos ao mesmo tempo, como vocês podem ver. Ali a gente já vai chegar naquela parte, tá? Aí a ferramenta de rotacionar é muito parecida, né? Se eu clicar direto no eixo, ó, no vermelho aqui, por exemplo, eu giro só nele. Se eu clicar no outro eixo, a mesma coisa. Mas se eu clicar entre os eixos, por exemplo, ó, vou clicar nesse espaço entre esses três eixos e arrastar, ó, ele arrasta de acordo com os três eixos e não um só, tá? Bem simples o funcionamento também, porém, né, eficaz, né? Aí a gente tem a última aqui, que é a de escala. Depois eu vou explicar um pouco mais elas, ok? Mas só para vocês entenderem que aqui fica a ferramenta de escala, que funciona igual ao mover, só que para mexer na escala do objeto. Tá vendo? Beleza. Aí a gente tem aqui a opção de mudar para local e para global. Eu vou explicar isso mais para frente, mas fica aqui essa opção. E de pivô e centro de um objeto fica aqui também, que não adianta eu explicar agora que vocês não vão entender nada, mas ela fica aqui, beleza? Agora a gente pode ir para a próxima tela, que é a tela do Simulator, o nosso simulador. Então estamos aqui agora para falar sobre o Simulator, né? Que em tradução livre seria o simulador. E o simulador, vou mostrar aqui para vocês quem ele é. Ele é esta janelinha aqui que tem o nosso querido amigo Dolapo, tá? Essa janelinha, ela é o simulador. Para que serve o simulador, né? O simulador serve para a gente exatamente simular o nosso efeito. Então lembra que eu falei que aqui é onde a gente estruturava tudo na viewport, etc. No simulador seria o resultado final. Então é tudo que a gente programou para aparecer e como a experiência mais próxima que vai ficar no aparelho vai ser aqui pelo simulador, tá? Inclusive eu posso até colocar a minha carinha aqui para vocês, ó. Que a gente já vai chegar naquela parte ali também. Mas ó, tô aqui, tá vendo? Simulando, e se eu fizer um efeito aqui, ele vai aparecer no meu rosto em tempo real a partir da minha webcam, tá? Então vamos voltar lá para a apresentação, que a gente vai falar de item a item aqui do simulador. Então, ali no cantinho onde a gente tem escrito iPhone 8, ali seria para a gente configurar, né, ou usar as pré-definições de aparelhos. Mas vai mudar a performance? A gente vai saber se vai rodar bem ou não? Não, nada disso. Você só vai saber o tamanho da tela. Então o Spark, desde a primeira vez que eu baixei, ele vem como padrão o iPhone 8. E eu acho um padrão bom, tá, gente? Porque depois as telas começaram a mudar muito. E ali pelo iPhone 8 é um tamanho bem genérico de tela. Porém, você pode vir aqui, ó, clicando nele, você pode mudar para outros iPhones, né? Como o iPhone X, por exemplo. Ou o iPhone SE, que é bem pequenininho. Um iPad, de repente, tá? Alguns dispositivos Android, ó, não tem muitos, mas ele muda já. Ou você pode usar essa opção que é a Resizable Window, que é uma janela alterável, né? Então, quando eu clico nela, agora quando eu venho mudar o tamanho aqui, ó, eu posso colocar qual tamanho eu quiser. Enquanto se eu tiver na do iPhone 8, por exemplo, ele vai manter a proporção do iPhone 8, ó. Beleza?
E aí quando a gente clica aqui, ó, nessas três skins, a gente tem opções do nosso simulador que eu traduzi para vocês aqui e vou explicar cada uma delas, tá? Então a gente tem ali simular órbita. O que que isso significa? Que é o Simulate Orbit. Em alguns efeitos você pode andar e o efeito vai continuar funcionando. Então quando a gente testa o simular órbita, a gente simula que o aparelho está se mexendo, que ele está andando para frente e para trás. Então quando eu clico aqui, ó, e arrasto, tá vendo? Ele arrasta como se o celular tivesse se mexendo. Tá vendo aqui na viewport? Isso aqui é o dispositivo, isso aqui é a câmera dele. E aí quando eu clico e arrasto aqui, ó, é como se eu estivesse girando o celular, tá? Aí a gente tem a segunda opção aqui, que é a simular toque ou Simulate Touch. A segunda opção aqui, ó, Simulate Touch, é para a gente simular o toque na tela. E aqui vai uma dica para vocês, né? Vocês podem simular tanto um toque como dois. Vocês podem simular arrastar, ou clicar e arrastar por aqui também. Então, por padrão, ele já vem com um toque só. E aí você pode testar coisas que exigem clicar na tela ou clicar em algum objeto ou coisa assim, por essa opção de Simulate Touch. Mas você fala assim, cara, mas eu fiz um efeito que faz aquele dedinho de pinça na tela. Como que eu vou testar isso no Spark sem mandar para o celular? Você aperta o Alt no seu teclado, ó, tá vendo quando eu aperto? E ele apareceu outra bolinha ali, tá vendo? Então eu posso simular aqui, ó, o efeito de pinça segurando o Alt. Então é isso que o Simulate Touch aqui faz, tá? Aí a gente tem o Rotate Device to 90 graus, que eu não sei falar 90 graus em inglês, né? Girar dispositivo para 90 graus, que ele vai girar o dispositivo para trás. Tá vendo? Ó, se eu girar de novo, ele não foi, mas era para girar. E se eu fizer assim, ó, ele vai girar, mas é o mesmo giro que a gente estava fazendo de órbita aqui, ó, tá vendo? Aqui são algumas pré-definições, ó. E aí o Reset Rotation ele volta para a posição inicial. Então aqui tem essas opções de rodar o dispositivo de uma vez, caso você queira que apareça alguma coisa atrás do dispositivo, você vai lá e vira 180 graus já, tá? E um reset para voltar para a posição inicial. E aí a gente tem a última opção, que é o Pin e o Unpin, que seria o fixar e desfixar. O que que isso quer dizer, tá? Eu esqueci de falar sobre isso lá no viewport, mas ele também tem essa opção. Já vou explicar aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, se eu der um pin, ele gruda na tela. Olha só. Ele gruda e divide o espaço com o viewport e de repente não fica na frente das coisas que você quer ver ali, fica cada uma dividida, tá? E se você coloca um unpin, olha só, ele fica independente, fica por cima aqui, né? Então, para algumas pessoas é legal usar dessa maneira, porque ele está sempre aparecendo. Eu acho até interessante, tá? E funciona legal. E o que eu esqueci de explicar, que tinha aqui do viewport, é o Undock, que é uma coisa bem recente que eu quase não uso, mas é para você, se você clica aqui, ele fica independente do Spark, você pode arrastar ele para outro monitor, arrastar para cá, para cima, para baixo. É a mesma coisa com a viewport, se você tem dois monitores, você pode criar uma área de trabalho aí bem grande aí, ó, com várias opções. E por enquanto só esses dois dá para fazer isso, mas eu acho que em breve todos vão dar para fazer. Então quando você clica ele tira e quando você clica de volta ele volta, né? Para a doca aqui. Aí aqui embaixo a gente tem essa opção de mudar para câmera frontal ou traseira. Você fala, mas Kevin, eu só tenho uma webcam. Calma, que isso aqui é só uma simulação, porque dentro do Spark você pode selecionar o que vai aparecer na frontal e o que vai aparecer na traseira, e aí você pode testar por aqui, que mostra aqui embaixo, como eu falei para vocês. E aqui a gente tem a opção de rodar o simulador, como se a gente colocasse o celular em modo paisagem. Então, de repente, você vai fazer algum efeito que vai girar, você pode testar por aqui, tá vendo? Nessa opçãozinha aqui. Então, esse é o simulador. Agora a gente vai para o próximo, que é a scene, ou melhor, né, a cena do nosso projeto.
Então, aqui na cena, deixa eu mostrar para vocês qual que é a cena, né? Que é o scene. É exatamente essa parte aqui, ó, na esquerda, tá vendo aqui, ó? O que que é a cena? Cara, aqui está listado tudo que você tem dentro do seu projeto. Tudo, exatamente tudo. E o que está dentro da viewport, etc., que vai rodar, que você está usando ativamente no seu projeto, ele vai estar aqui. Então, se você tiver um 3D, você vai importar ele em assets, que eu já vou falar aqui, mas se você quiser que ele apareça no projeto, ele tem que estar dentro da cena. Então, sempre que eu falar assim, cara, vocês já olharam a ordem na cena? Como está a sua cena? Manda um print da sua cena. É disso aqui que eu estou falando. Então, como padrão, a gente já tem aqui, ó, não pode excluir, não pode fazer nada. A gente tem as coisas que a gente pode interagir, né? Que é o device, que seria o dispositivo. E eu traduzi aqui para vocês, vou mostrar. Que é lá, ó, o device, que seria o dispositivo. Depois tem a câmera, a distância focal. E aí tem a luz ambiente e a luz direcional, que já vem quando a gente abre um projeto novo, mas esses você pode excluir e manipular normalmente. Então, o que que é o dispositivo? É exatamente o seu celular. Você consegue pegar informações dele, como por exemplo o tamanho da tela, esse tipo de coisa. É por esse dispositivo que a gente tem dentro da cena. Depois a gente tem câmera, que da mesma forma a gente consegue pegar informações da câmera, a gente consegue saber quando um vídeo começou a ser gravado no Stories, é pela câmera. A gente consegue saber extrair a imagem da câmera para manipular ela, colocar um efeito de cor, etc. É pela câmera. Logo abaixo, dentro da câmera, você vê que uma coisa está dentro da outra. A gente tem a distância focal. O que é a distância focal? Tá? A distância focal é onde a câmera está pegando. Então a gente tem um mundo, né, à nossa volta e a gente tem aonde a câmera pega. Vou mostrar de um jeito melhor lá pelo próprio Spark que ele mostra para a gente a distância focal. Então quando eu clico aqui, ó, em Focal Distance, ó, eu sei que o Focal Distance é tudo que está dentro dessa pirâmide aqui. Então aqui está o dispositivo, né? Esse retângulozinho seria o dispositivo, a bolinha seria a câmera e o focal distance é tudo que está dentro do foco da câmera, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um plane, podem ver, né? Quando eu crio, automaticamente ele vai para dentro do focal distance. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, a posição da câmera, ele vai junto porque ele está dentro do focal distance. Porém, se eu tirar ele da distância do foco, né? Colocar ele aqui fora, ó, ele está no mundo agora. Então ele está fora do focal distance. Aí quando eu mudar aqui a minha órbita, tá vendo? O objeto continua no mesmo lugar porque ele não está mais dentro da distância focal. A gente vai falar mais sobre isso na frente, mas já para vocês entenderem um pouquinho aí da hierarquia, tá? Então, depois disso, a gente tem a luz ambiente e a luz direcional, que são dois tipos de luz, só um exemplo, a gente vai falar mais sobre isso lá para frente, nem vou entrar muito nisso agora. E o microfone, que a gente pode controlar pelo próprio Spark, a gente consegue até testar usando o microfone do computador, não é muito bom, né? Mas eu vou falar mais sobre isso mais para frente também, mas é aí que ele tá. E logo abaixo ali da cena a gente tem um botão de Add Object, que quem é esperto já percebeu que eu usei ele ali, né? Que é justamente onde a gente adiciona objetos para dentro da nossa cena. Então a gente tem aqui, ó, quando a gente clica, a gente tem uma lista com todos eles aqui dentro e do lado um explicativo do que eles fazem de maneira bem literal, ok? Então é por aqui que você vai adicionar. Quando eu falar para você, você vai criar um face tracker, você vai criar um plane, é por aqui ou por um atalho muito bom, que é clicando com o clique direito do mouse aqui, ó, ele já aparece a opção Add, e aí você pode adicionar aqui, inclusive, as luzes, ok? Então, essa é a cena. Agora a gente vai para a próxima parte aqui da nossa interface, que são as layers. Então, as layers, né, traduzindo de forma literal, são as camadas. Lá no Photoshop a gente vai ver camadas também,
porém elas se comportam de maneira bem diferente, tá? Não é a mesma coisa. Vou até abrir aqui para vocês onde que fica as layers. Aqui na cena, ó, do lado da cena, sigam o meu mouse ali, a gente tem aqui o painel de layers. E as layers seriam como se fossem grupos de coisas separadas. Como assim, Kevin? Vamos supor, aqui na cena eu posso criar um new object e ele funciona como um grupo de objetos. Por exemplo, coloco dois planes aqui e aí eu crio outro new object e coloco dois planes dentro, certo? E aí, por uma questão de hierarquia, esse tipo de coisa, esse aqui tem que estar no mesmo grupo que esse, porque eles têm que se mexer junto, alguma coisa assim. Porém, eu queria que o plane 1 aqui e esse plane 1 fossem do mesmo grupo, só que sem mover eles de lugar aqui. Então, o que que eu faço? Eu crio uma layer. Então, aqui, ó, pelas propriedades, eu mudei aqui a layer, tá? A gente já vai chegar no painel de propriedades. E aí, quando eu vou em layer agora, eu tenho a layer 1. E aí eu posso deixar visível e invisível. Deixa eu ver se... Ah lá, isso mesmo, ó. Eu posso ativar e desativar a visibilidade dela e tudo que tiver dentro dessa layer vai desativar. E eu posso colocar ela na frente ou atrás da outra, que ela vai se comportar, né, na hierarquia que a gente vai aprender um pouco mais para frente do Spark, pelas layers aqui, tá? Uma coisa que eu não expliquei da cena, que eu vou explicar mais para frente, mas só falando aqui rapidinho. A hierarquia de objetos aqui na cena, ela é de cima para baixo. Então, o que tiver embaixo vai estar na frente do que tiver em cima. Só que nas layers é o contrário. O que tiver em cima vai estar na frente, tá? Então, tenha isso em mente. Você pode tanto adicionar uma layer por aqui, como num objeto. Você clica nele, vem Layer, ele tem a opção de Create a New Layer aqui. Beleza? Então, não tem muito o que falar nesse momento. A gente vai usar no decorrer do curso. Porém, só para vocês saberem onde fica, fica por aqui. E agora a gente vai para a próxima parte da nossa interface, né? Só mostrando aí que layer traduzido seria a camada, né? Então, bem simplificado aí para vocês, caso quiserem tirar um print. E agora a gente vai para os assets. Agora a gente vai para os assets. Você vai ouvir muito essa palavra de agora em diante, agora que você virou um criador de filtros. E o que que significa assets, né? Em tradução livre, seriam os ativos. Então, tudo que você está usando no seu projeto, que são arquivos, que são um arquivo PNG, um JPEG, um arquivo em 3D e etc., aquilo são ativos que você está usando ou você pode usar dentro do seu filtro. Então, tem uma variedade muito grande de ativos que você pode ter. Eu até listei ela aqui para vocês, mas antes, vamos ver onde é que fica os ativos, né, os assets. Logo aqui abaixo da cena, ó, tá vendo? A gente tem assets, essa opçãozinha ali onde eu estou com o mouse. E aí você tem a opção de importar ou de buscar na library, né, na biblioteca do Spark. Você abre aqui, ele abre ali, já vou falar sobre ela, tá? Ou aqui no import, você pode importar um arquivo do computador e aqui tem todos os formatos que ele aceita, tá? Então, vamos ver aqui. Eu fiz mais ou menos aqui os formatos. Pode ser que quando você esteja vendo isso, ele esteja aceitando mais ou menos, tá? Mas atualmente, o que está aceitando dentro de ativos? Então a gente tem ali os materiais, que é o que controla, né, o visual dos nossos objetos. Para a gente trocar uma textura, para a gente adicionar um efeito de reflexo, é tudo feito através dos materiais. Texturas, que são basicamente imagens, mas a gente vai chamar de textura, a gente não vai chamar de imagem, tá? E logo abaixo a gente tem os shaders, que são códigos para fazer efeitos visuais. Então é script, a gente não vai entrar aqui nesse curso, nesse assunto, porque ele é muito, muito avançado, nem eu sei para falar a verdade, tá? Mas tem alguns pré-prontos que a gente pode usar, tá? Então você tem que saber o que é. Toda vez que você vê aquele ícone ali, você já vai saber que é um shader. Vamos chamar de shader, tá? Aí a gente tem os scripts, que são códigos, que é programação dentro do filtro, seja em JavaScript ou TypeScript, que são duas linguagens. Não é o foco do curso. Eu estou pensando em trazer algum parceiro aí para fazer um módulozinho básico para vocês, mas dá para ser profissional e trabalhar totalmente sem script, porém
coisas avançadas, jogos, etc., a maioria delas exige ali o script, então já fique ciente que é aí que ficam os scripts, tá? Aí depois a gente tem os blocos, que é como eu falei para vocês, são como se fossem projetos prontos para você jogar um dentro do outro. Funciona show de bola, muito legal. Eu vou ensinar vocês a criarem também. E aí a gente tem as tabelas de loot, que são os efeitos de cor. Até coloquei aí para vocês. E logo abaixo a gente tem o botão de adicionar arquivos, que é muito simples, né? Não tem muito segredo. Você clicou nele, ele vai abrir uma janelinha. Você seleciona o arquivo. Eu cliquei aqui, ó, add asset. Eu tenho até uma pasta que se chama assets aqui. Vou colocar essa imagem de degradê aqui, por exemplo. Ela adicionou aqui a imagem, sem segredo nenhum, tá? Então, essa é a aba de assets, todos os seus ativos vão ficar ali. E agora a gente vai para a próxima tela aí, que são as properties, né? Ou traduzindo livremente aí, as propriedades. Então, aqui nas properties, ou as propriedades, é a aba onde a gente controla como um objeto está se comportando dentro do Spark, tá? Então, vocês viram aqui que quando eu estava mexendo, eu mexi aqui desse lado, né? Tá vendo? Desse lado aqui, porque é essa aba aqui que é a aba de propriedades. Ela não está escrita em lugar nenhum, mas essa é a aba de propriedades, aqui ó, properties. Então, por exemplo, deixa eu excluir essa imagem aqui. Lembra que eu criei um plane ali, que é esse objeto aqui, que é como se fosse uma folhinha de papel? Quando eu mudo a posição dele, venho com a ferramenta mover, movo aqui em Y, né? Como eu sei que mudou? Através do painel da propriedades. Então a gente tem aqui, ó, na posição, eu fui 0,14 no valor de Y na posição. Então se eu mudar aqui para 0, ele vai voltar para o meio, tá? Porém, as propriedades vão mudar dependendo de cada tipo de objeto, né? Esse aqui é um objeto normal, um plane, que a gente vai usar muito, e ele é muito parecido com qualquer outra coisa que tenha 3D, onde a gente tem a posição aqui, a escala, que o padrão é 1, então se eu colocar aqui 1,5 em x, ele vai aumentar no eixo x, né? 1,5. A medida, essas coisas vão entrar mais para frente com vocês, tá? Então a gente tem a rotação, que é em graus, né? Então se eu colocar aqui, ó, 180, ele vai virar ao contrário. 90, ele vai virar, ó, retinho, tá? Aí a gente tem aqui, por exemplo, a opção de Enable for, que é ativar para. Isso tem em todos os objetos, tá? Ó, câmera frontal, câmera traseira. Lembra que eu falei para vocês? Ah, vou desativar isso aqui na câmera traseira. Por enquanto, aqui embaixo está mostrando que a gente está na câmera frontal. Se eu clico aqui para mudar para a traseira, o nosso objeto some. Mas se eu ativar, ele aparece. É a mesma coisa aqui, ó, para o front camera. Desativei, desapareceu. Ativei, apareceu. E tem essa opção aqui, ó, de preview, que só vai aparecer antes da pessoa gravar o filtro, quando ela estiver testando. Quando ela começar a gravar ou quando ela tirar uma foto, não vai aparecer. Ou você pode colocar para ela não aparecer no preview e aparecer só depois que a pessoa gravar também. É muito legal isso aqui, tá? Você pode ter vários usos. E aqui embaixo a gente sempre tem a interação via pet, que você clica aqui, ó, e você pode criar um pet prontinho já. Vou chegar mais para frente, mas basicamente as propriedades aqui é onde a gente controla os objetos. Vocês têm que saber que está aqui. Tá? Eu vou explicar ao longo do curso, mas ó, sempre que eu falar, vai nas propriedades, é nessa tela aqui na direita, tá? Então, se eu criar aqui, por exemplo, um Face Tracker, eu vou ter outras propriedades que não são a mesma que tem lá, e eu vou explicar em cada caso o que a gente vai usar, mas saiba que aqui são as propriedades, beleza? Ficou claro? Coloquei um print aqui para vocês das propriedades básicas aí de um plane, né? Onde a gente tem a visibilidade dele, a layer que ele participa, como eu expliquei para vocês lá na layer, a posição, escala, rotação, enable for, o material ali, que eu falei para vocês que é onde a gente aplica a textura, a parte visual dos objetos, é por ali que a gente seleciona também, vou explicar mais para frente, mas é basicamente isso. Essa é a aba de propriedades. É só para vocês saberem mesmo onde que é, para quando a gente começar a fazer de fato as coisas, vocês não ficarem
perdidos. Então essa foi a aba de propriedades. Agora eu vou falar um pouquinho da barra lateral que a gente tem no Spark. Então a barra lateral, né, ela vai ao contrário aí das propriedades, do outro lado da tela, lá na esquerda. Deixa eu tirar, né? Aqui. Então a gente tem aqui na esquerda a barra lateral e ela é toda composta por ícones. Mas quando você passa o mouse em cima, ela aparece o nome, ou até para quem já sabe aí, já usa Spark, talvez nem saiba disso. Quando você clica com direito, você tem a opção de ativar ícones e texto. E aí você tem o nome de cada um, vai ficar sempre disponível aí, quem sabe para alguém seja melhor que fique escrito aqui. Eu não acho melhor, eu acho melhor assim, que atrapalha menos, mas vamos deixar assim para me explicar o que é cada coisa, tá? Então eu fiz aqui na apresentação a tradução dos itens. E eu estou traduzindo, gente, porque o nome das coisas geralmente é autoexplicativo e as pessoas não entendem porque não sabem o que significa. Então ali a gente tem o workspace, que seria a área de trabalho, mas eu preferi traduzir para layout. Mesmo que não seja uma palavra em português, todo mundo sabe o que é layout, né? E ali a gente consegue escolher o que aparece ou não dentro da nossa área de trabalho, dentro do Spark, né? Então vou mostrar aqui para vocês, ó. Quando eu clico em Workspace, ele aparece aqui as opções, ó. Aparecer ou esconder o Pet Editor, que é o editor de pets, que a gente já vai falar também. A mesma coisa com o Console, que a gente também vai falar um pouquinho. Opa. E a mesma coisa com Asset Summary. Mesma coisa aqui. Você controla por aqui se vai aparecer ou não, ou por aqui por cima, que eu também vou falar um pouquinho para vocês, tá? Depois a gente tem a opção de vídeo, que não tem muito segredo, tá? É a opção onde a gente troca o vídeo do nosso simulador. Então aqui, ó, vocês viram eu escolhendo a minha webcam, quem é esperto já percebeu já, né? Então, aqui vai ficar todas as listas das suas câmeras que você tem no computador. Então eu tenho, por exemplo, a minha webcam, se você tiver com os drivers instalados certinho, ela vai aparecer aqui. Eu tenho a minha câmera que eu uso para gravar os vídeos. Você tem que tomar cuidado que as webcams só funcionam em um software por vez, então não, se você estiver usando no Skype e for usar no Spark, pode ser que ela dê erro, tá? Então toma cuidado com isso. O Snap Câmera e a câmera do OBS. E aqui abaixo a gente tem os vídeos que já vem com o Spark, né? Que são até esse aqui, ó, você já vai ter, que é os vídeos para você testar, ele vai funcionar ali, e você pode adicionar vídeos também clicando no maisinho, tá? Não é qualquer vídeo que funciona, tem que ser em .webm, então é só você pesquisar aí, converter vídeo para WebM, que você vai conseguir colocar vídeos ali. E no meu Drive gratuito, que eu disponibilizo lá no meu YouTube, né, que ele vai para essa pasta aqui, ó, Recursos Kevin, você vai ter o Vídeos Previews, tem vários vídeos aqui, ó, separados por pasta, que você pode usar aqui, eles funcionam normalmente, olha só, tem muita coisa legal para você testar os seus filtros. Então é por aqui que você muda, ou entre a sua webcam, ou entre vídeos pré-prontos, tá? Aí aqui embaixo a gente tem o pause, né, o pause, que é justamente para a gente pausar a visualização, e embaixo a gente tem o stop. Qual que é a diferença? O pause, ele só serve para você pausar o vídeo. Ele não pausa o filtro, ele só pausa o vídeo. Então, se você tiver alguma animação, alguma coisa assim dentro do filtro, ele vai continuar rolando. O que vai parar é o seu vídeo. Só que no stop, a gente para o filtro. Então, se o seu computador estiver travado, alguma coisa assim, porque está muito pesado o Spark, você pode vir aqui, ó, clicar no stop e esperar um pouquinho. Tá? Aí você fala, agora meu computador está de boa. Aí você clica no play, porque o stop, ele para, tá? E uma coisa também que o stop faz, que o pause não, o pause ele pausa onde está e quando você dá play ele volta de onde ele estava antes, né? O stop, não importa onde você estava, ele volta para o começo, ó. Tá vendo? Aí logo abaixo a gente tem a opção de restart, que ele recomeça o vídeo e o filtro também, não só o vídeo, né? Ele recomeça o filtro do zero, então você quer um filtro que quando a pessoa abre aconteça tal coisa. Você tem que clicar no restart para testar a parte de abrir. Aí a gente tem a opção de search aqui, que seria a pesquisa, né? E aí quando eu clico ela aparece aqui embaixo. Aí, vamos supor, quero achar um face tracker que eu criei. Eu escrevo aqui face tracker, ah lá, ele já deixou azul ali.
Ele não acha pet, tá bom? Mas ele acha aqui os itens da minha cena e às vezes até dos assets. E aí quando eu clico aqui em Hide Search, ele já some, tá? Aí aqui embaixo a gente tem a Library, que seria a biblioteca, o acervo gratuito que o Facebook disponibiliza para a gente. Já vou falar sobre ela também. O botão de testar no dispositivo, que eu também já vou falar. E o botão de publicar, tá? E aí aqui embaixo a gente tem o botão de reportar um bug. Então se você estiver vendo alguma coisa errada, você clica aqui e coloca, meu Spark tá um lixo, não funciona essa merda. Aí você vem aqui e submite. E ele vai mandar junto com o projeto e vai com um print da tela na hora, tá? Então pode ser útil essa função. E aqui a gente tem um botão da documentação, que você pode pesquisar alguma coisa, vamos supor plane, vou pesquisar plane, quero saber como funciona o plane. Aí ele já vai pesquisar lá no site toda a documentação que tem sobre plane. Tá vendo? Então pode ser bem útil, às vezes você quer achar alguma coisa. Ó, aqui você tem algumas coisas já recomendadas, né? Alguns tutoriaizinhos, todos em inglês. Mas você pode pegar por aqui. Então, só voltando ali para a tela, caso vocês queiram tirar um print de uma tradução do que seria cada coisa aí, né? Então a gente tem o layout, a opção de vídeo, play, parar, reiniciar, pesquisar, biblioteca, testar, publicar, reportar bug e documentação. Agora vamos para a próxima. Então a próxima agora que a gente vai é o Preview in App, né, que seria pré-visualizar no aplicativo. E essa opção ela tá ali na nossa barra lateral. Eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa setinha apontando para o celular lá, Test on Device. Mas quando você clica aqui, ela tem Preview in App. O que que essa função faz, né? Vamos supor que você entrou no Spark, logou com a sua conta certinha do Facebook, que está sincronizada com o Instagram. Aí você fala, cara, preciso ver como que esse efeito vai ficar no meu celular ou no celular do meu cliente, de repente. Então, eu quero mandar um teste para o Instagram e eu clico aqui em Send. E aí ele vai fazer o upload do filtro. Ele vai subir na nuvem, né? E quando ele acabar, ele vai enviar uma notificação no seu perfil do Instagram e também vai te dar um link aqui, ó. Quando você clica em teste link, isso aqui você pode mandar para qualquer pessoa. No máximo 200 pessoas podem usar num dia, né? Ou 200 vezes ele pode ser aberto. Depois disso, ele sai, você tem que gerar um novo. E se eu não me engano, ele dura aí uns 3 dias esse link, tá? Então, não dura para sempre. Você tem que fazer, daqui 3 dias pode saber que a pessoa vai te pedir de novo, tá? E lá pela notificação do celular, ele vai aparecer lá, teste o seu efeito, você clica lá e pode testar na sua câmera do celular normalmente, tá? Aí aqui embaixo a gente tem a opção de Preview in SparkR Player, que é para você fazer o preview do filtro no aplicativo SparkR Player, que ele está disponível para iOS e também para Android. E aí você testa, ao invés de testar pelo Instagram, você vai testar pelo Spark Player. Eu vou fazer um módulo só dele, tá? E vamos falar para que ele serve e possíveis modos da gente usar ele mais para frente no curso. Então guarda o nome aqui, que é por aqui, ó, Spark Air Player. Então não tem muito segredo, né? O Preview em App. Tá aí as opções para vocês. E agora vamos para a próxima parte aqui, que é a R Library, que esse sim é muito útil. R Library. O que que é essa R Library? Se a gente traduzir de primeira, né, seria uma biblioteca de AR, de realidade aumentada, de AR, tá? E essa biblioteca, ela é disponibilizada pelo Facebook gratuitamente. E como que a gente abre ela, né? Vamos começar por aí e aí a gente vai explorar ela. Então, aqui nesse botão de preview, em cima dele tem uma pastinha com mais aqui, ó, que é a library. Clicou nela, vai abrir a AR Library. Isso aqui pode mudar, pode ter coisa nova, dependendo de quando você está vendo, porque desde a primeira vez que entrou aqui, tem muita coisa nova, tá? Então a gente tem aqui a Home, que é o lugar para a gente navegar, que tem um resumo de tudo, e temos os tipos
de assets, né? Então vamos chamar de assets já. Agora você já sabe o que é, já está um craque. Que a gente pode colocar dentro do nosso projeto. Então a gente tem projetos em 3D. E aí dentro dessa aba a gente tem aqui os projetos em 3D do próprio Spark, que ele coloca para a gente. A gente tem um cubo, formas geométricas, distorção de face tem por aqui já, bola do olho, tudo já preparado para o Spark. Você pode inclusive pegar daqui e editar separadamente um software de 3D, tá? Voltando aqui no 3D, o Facebook também tem uma parceria aí com um site que se chama Sketchfab, tá? O Sketchfab, ele é um acervo de 3D. Ele serve tanto como portfólio como para você comprar objetos em 3D. Então, tudo que tiver de graça lá liberado para download e que o Spark considerar que é compatível com ele, você pode baixar aqui direto do Spark, tá? Eu vou entrar nesse mérito mais para frente. Vocês conseguem ver aqui, ó, que tem um filtro aqui, ó, Sketchfab. Vai ter várias coisas aqui. Então, por exemplo, se eu vim aqui em Search, né? Vamos pesquisar em inglês. Sempre façam isso, gente. Pesquisa em inglês, esquece pesquisa em português, tá? Vai ter muito mais coisa, ó. Procurei Heart. Tem esse coração aqui. Ele tem todas as especificações dele. Eu posso vir aqui, ó, importar gratuitamente. Tem o nome da pessoa que postou. Inclusive, se você for um artista 3D, se quiser colocar coisas disponível aí para os criadores de filtros, é só você subir lá no Sketchfab e colocar o download liberado, que ele vai aparecer aqui na biblioteca, tá? Então ali, ó, já importou o objeto 3D. Quando você for importar pela primeira vez, ele vai pedir para você fazer um login no Sketchfab. Você entra lá, cria a conta de boa, tá? Aí depois a gente tem a opção de Music and Sound. Esses sons aqui são sons livres de direitos autorais, que tem os direitos do próprio Facebook, né? Eu não vejo muita coisa útil aqui mesmo, né? Tem algumas coisas que dá para usar para joguinho ou coisa assim, uns sons ambientes de espaço, mas eu, sinceramente, uso mais para testar do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que só tem a crescer isso aqui e pode sim ter muita coisa útil, tá? Tanto é que a gente tem mais de 100 ó, sons, tá muito legal. Aqui embaixo a gente tem os Patch Assets, que são os patches, vocês vão aprender o que é, mas explicando aqui de maneira leiga, né? É a programação visual do Spark. A gente vai programar, isso mesmo, vocês vão virar programadores, só que sem código, só com visual, com módulos, tá bom? Aí a gente tem aqui as categorias desses patches que facilitam muito a nossa vida. E o Facebook, ele tem um programa de parcerias que chama o SparkR Partners, que são os parceiros, são os criadores fodas lá e tal, tem criadores brasileiros, etc. E esses parceiros podem subir patches para a comunidade usar. Então, quando você vem aqui em Browser, né, que você pode ver todos, aparece o nome do patch e embaixo o nome da pessoa que fez. Isso aqui são os parceiros, então a gente tem que agradecer esses caras que realmente tem muita coisa que facilita a nossa vida. Vocês ainda não entraram em patches, mas vocês vão entender que isso aqui é muito, muito útil e tem até os do Spark aqui também, tá? Depois a gente tem a aba de texturas. Ela chama texturas, mas na real o que tem aqui são texturas de reflexo, que a gente pode usar para criar um reflexo no objeto 3D. Tem várias aqui gratuitas. Eu vou ensinar vocês a criarem as suas próprias, mas tem muitas gratuitas que quebram um galho absurdo, gente. É muito boa mesmo essas imagens, já estão otimizadas, quase não pesa nos arquivos. E tem uma aqui, ó, que é do Blender, de outro software, que dá aqui pra gente, tá bom? Depois disso a gente tem os blocks, que são aqueles projetos prontos, e assim como nos patches, os criadores parceiros, os partners, também estão subindo blocks aqui pra gente, ó. Então agora tem 15, mas possivelmente daqui pouco tempo vão ter muitos blocos aqui que facilitam demais o nosso trabalho, tá? Aí a gente tem alguns scripts também, mas muito pouco ainda. Eu acho que vai ter mais, ó. Se eu clicar aqui eu posso pegar um script. Eu não entendo muito disso, não posso falar muito, mas se tiver mais vai estar por aqui. E a gente tem alguns LUTs que são efeitos de cor, tá? Também vou falar sobre isso mais para frente, mas você pode usar esses aqui direto do Spark, ó. Tem muita coisa
que dá para usar para ambientar seus filtros bem legais. E possivelmente qualquer uma dessas abas aqui o Facebook pode liberar a qualquer momento para parceiros subir. Então sempre dá uma olhada aqui porque pode ter coisa nova. Eles geralmente não avisam, mas tem por aqui, tá? Aí aqui em cima a gente pode pesquisar, né? Em qualquer categoria que a gente tiver, a pesquisa vai ser para categoria, ou se a gente tiver na home, ele pesquisa em todos. E aqui embaixo a gente tem as configurações, que é onde você, por exemplo, você logou com a sua conta do Sketchfab, você quer sair e logar com outro, você pode vir aqui e fazer o logout, ok? Então essa é a library, não tem muito o que falar agora, a gente vai usar ela no meio do curso, e aí eu explico um pouco mais, né, das coisas específicas, mas é isso a library, sempre que eu falar, tem um patch na library tem de graça, vem aqui, que tá aqui, e é só pesquisar e usar, tá bom? E agora a gente vai para ele, o Patch Editor. O Patch Editor é a parte onde a gente faz a programação visual. Os patches são módulos, eles são caixinhas onde a gente vai fazer os comandos de programação dentro do nosso filtro. E tudo isso a gente vai fazer dentro do Patch Editor, tá? Que ele é uma barrinha lá no Spark, onde a gente vai colocar patches e fazer resultados finais, tá? Que é só uma introdução só para vocês entenderem onde que ele tá. Então, o Patch Editor, lembra que eu mostrei para vocês lá o botão de Workspace? A gente pode colocar ele aqui, ó, Show Hide Patch Editor, e tem até o atalho aqui, ó, Ctrl Alt P. E ele aparece aqui pra gente, ó, essa malha, que é o que eu uso de fundo aqui na minha identidade visual do curso, é justamente baseado nessa malha. Então a gente tem nele a opção de Show Map, que é para mostrar um mapa geral de todos os patches, e a gente tem a opção de Add Patch, que é para adicionar um patch, tá? Então, vou até mostrar aí para vocês traduzido. Aí, ó, um editor de patches, mostrar mapa e adicionar patch. Eu vou explicar melhor para vocês, tá? Porque senão vai ficar muito corrido aqui, como funciona ele ali para frente, mas dentro da interface aqui, ó, o editor de patches, ele é basicamente isso. Você tem a opção de adicionar os patches, que assim como adicionar o objeto, tem todas as categorias aqui e todos os patches e explicando o que cada um faz. Então, por exemplo, o patch de animação tem os inputs, que são as entradas deles, explicando o que é cada uma, e os outputs, que são as saídas, explicando cada uma, e um botão para ver a documentação, que vai lá para o site para explicar. Então, se você quiser, tiver dúvida mesmo sobre algum patch, você pode ir lá ver, que você vai aprender de forma literal. E dentro dos patches, né, a gente pode jogar objetos de fora ou valores de fora aqui para dentro. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho o meu plane aqui, vamos criar um plane. E lembra que eu falei aqui nas propriedades que eu tenho, por exemplo, a escala, né? Tá vendo essa setinha que tem? Sempre que você ver essa setinha, quer dizer que isso aqui pode virar um patch. E a partir do momento que ele vira um patch, a gente não pode mais alterar por aqui e só pode alterar via patch. Então vou clicar na setinha. Ó, ela já jogou lá no Patch Editor, tá vendo? 3D Scale do plane 0 e eu não consigo mais alterar por aqui, ó, ficou bloqueado. Aí aqui no Patch Editor, vamos supor que eu coloco um patch, né, que eu posso tanto clicar aqui em Add Patch como clicar com o botão direito, colocar um patch de Multiply, certo? E aí, tá vendo que aqui é um valor e aqui são três, porque são três eixos, né? Então, eu quero mexer nos três valores, eu mudo aqui ó, na opção azulzinha para Vector 3. Vou explicando rapidinho, depois eu vou explicar melhor, tá? E vamos supor que eu pego o output, que é a saída de fora, ó, clico e arrasto para o meu plane. E aí agora o valor que está vindo para cá é o valor do cálculo do patch aqui. Então, por exemplo, vou multiplicar o valor de cima pelo de baixo. Então, 1 por 2 é igual a 2. Então ali o valor vai ficar 2. Mas se eu colocar 2 aqui em cima, 2 vezes 2, 4. Então todas as lógicas que a gente fizer, animação e etc, blá blá blá, vai ser no Patch Editor. Ah, Kevin, não gosto muito do Patch Editor. Cara, o Spark é quase 90% Patch Editor. Então você tem que fazer as pazes com ele para a gente seguir no curso, porque ele é o mais importante aqui, tá?
Então, essa foi só uma introduçãozinha a ele. Toda vez que eu falar de Patch Editor, vocês já vão saber que está aqui. Ao longo do curso, vocês vão aprender muita coisa sobre Patch, tá? Mas sempre que eu falar dele, é ele aqui, beleza? Então, agora vamos para o próximo, que é o console. O console aqui eu nem tenho tanta propriedade para falar dele, tá? Porque ele é justamente a aba onde aparecem o feedback dos seus scripts. E aonde você faz também, vai interagir com o script, é por ali. Para ativar ele é pelo mesmo lugar que ativa o Patch Editor, ou pelo atalho, né? Ctrl Alt I, ou clicar ali, ele aparece o console aqui. E toda vez que tiver um erro no seu script, ele vai aparecer aqui também. Ou toda vez que der certo o seu script, ele vai aparecer aqui também. Vou pegar um da library ali, vamos ver se ele vai aparecer aqui alguma coisa. Vamos dar um restart. Não apareceu nada. Ele foi como package aqui. Esquisito. Mas os scripts aparecem por aqui. Quem manja de programação já vai saber o que é um console, etc. Então, sempre que a gente tiver um erro, alguma coisa, ele vai aparecer por aqui. Então, é a aba de feedback. Tenham isso em mente. Eu não tenho tanta propriedade para falar sobre ela. Quem sabe eu não trago alguém aí para falar para vocês. Mas sempre que eu falar console, é aí que ela tá? Então, vamos para a próxima parte, que é... Deixa eu mostrar aqui o console para vocês. Que são os Asset Summary. Asset Summary é nada mais nada menos que o sumário dos ativos. Lembra aqueles arquivos que eu falei para você, os 3D, as imagens e etc. Tudo que for ativos, você vai conseguir ver uma lista detalhada de todos eles pelo sumário de ativos. Onde fica esse sumário de ativos, Kevin? Vamos aqui em cima novamente, um Workspace, e tem aqui ó, Show Hide Asset Summary. E aí a gente consegue ver um resumo de tudo aqui, né? Dos 3D, das texturas, e a gente consegue saber o tamanho original delas, o tamanho delas comprimido, o tamanho que fica dentro do aparelho. A gente consegue abrir aqui e ver cada uma das texturas e selecionar elas aqui. Cada um dos objetos em 3D, ver o tamanho, ver quanto que está ficando em cada celular. E a gente tem um botão ali embaixo que chama Review Unity Asset. Li tudo errado, mas aqui é para você revisar os assets que não estão sendo usados. Que de repente você colocou uma imagem ali, mas você decidiu que não ia usar mais ela no projeto, porém ela ainda está pesando dentro do seu arquivo. Então, se você não estiver usando uma imagem, ele vai aparecer aqui, ó. E realmente eu não estou usando um 3D, ele não está aplicado dentro da minha cena, então ele aparece aqui que eu posso remover ele para liberar espaço. Então clico aqui em Remove, ele confirma, eu posso apagar, olha só, e agora não tem nenhum, tá bem? Então é bem legal essa opção, às vezes ela buga, tá? E ela aparece coisa que você está usando, então é muito bom você conferir ali se está tudo correto, beleza? Então essa é a aba de sumário de ativos, ou Asset Summary. Aí eu traduzi ali cada opção para vocês verem aí. Então, a gente tem lá o sumário de ativos, a primeira coluna ali seria o tipo, então ali vai aparecer ó, textura, script, block, dados do sistema, o que cada coisa está pesando, então tem ali o tamanho original, quanto que está pesando cada um deles e quanto que está pesando depois na compressão, lá embaixo os ativos não usados. Se vocês quiserem tirar print aí da tradução, show de bola. E agora a gente vai dar uma passadinha rápida pelos menus. Aqui nos menus, não homens nus, mas menus, são todas... Opa, troquei de tela sem querer. São todas aquelas abinhas aqui em cima, ó. File, Edit, View, Add, Project, tá vendo? Aqui em cima. E eu traduzi todas as opções aqui para vocês verem, beleza? Então vamos voltar lá para a apresentação. Vou dar uma passadinha rápida, porque isso a gente vai usando durante o curso, mas vocês conseguem ver de forma traduzida o que é o que aí, né? Então a gente tem ali na primeira delas, tá como View aqui, ó, peraí.
Aqui, a primeira, na verdade, é a file, né? Mas vamos ver fora de ordem mesmo. A gente tem a aba de View, que seria de visualizar, e essa aba, ela é a que você ativa ou desativa as coisas na tela, e é basicamente as opções que a gente tem ali espalhadas pela interface, porém de forma ali mais literal, mais direta, né? Então tá aí a aba de visualizar, se quiserem dar uma olhadinha. A aba de adicionar, que é a mesma que a gente tem lá na cena, quando a gente clica do direito, você pode adicionar por aí também, ou adicionar os assets por aí também, né? A aba de projeto, onde a gente pode editar as propriedades do projeto ou ver os assets que estão faltando. Lá embaixo a gente teve a opção de ver os assets que estavam sobrando, e aí na aba projeto a gente consegue ver quais estão faltando. Isso quer dizer que, por exemplo, você excluiu uma imagem do seu computador que o projeto estava usando, e aí não consegue carregar ela, ele vai aparecer nessa aba aí. A gente tem a aba de ajuda, que é onde a gente tem o fórum ali, que é o inútil, né? A documentação, os tutoriais que não são inúteis, são bem legais. A gente pode reportar um problema ali também, enviar um feedback, ver o seu endereço de IP, isso é importante no futuro, acho que hoje em dia ainda não. Você pode ir para o grupo global do Facebook por ali, voltar para a tela de abertura ou fazer o tour de abertura, que abre aquele projeto com um solzinho, sabe? Você pode clicar por ali. E a gente tem o primeiro ali agora que é o file, que seria o arquivo. E aí a tradução aí das coisas, né? É muito literal, então não tem nem muito o que explicar. Só o próprio nome já explica. E o que não explicar, eu vou explicar mais pra frente, tá? Mas só para vocês saberem aí onde tá. A gente tem aí o de editar, que a gente pode desfazer um comando, o famoso Ctrl Z, ou refazer no Ctrl Y. Uma coisa interessante aí, ó, ainda não falei sobre isso, vou falar mais para frente, mas é por esses menus também que você consegue ver a maioria dos atalhos do Spark, tá? Então, logo na frente dos nomes, ó, você tem os atalhos ali. Quando tem um atalho, né? Tem coisa que não tem. Beleza? Só uma passadinha rápida para vocês tirarem print aí. Se vocês tiverem dúvida de alguma opção, talvez em português fique mais fácil de entender. Então, esses foram os menus. Agora, acabamos esse módulo aqui de interface, tá? Então esse módulo ele é um módulo para você revisar as coisas, você entender e falar, cara, ele falou viewport, o que é viewport? Aí você vai lá no curso, vai lá na abinha viewport, abre lá, lembrei o que é. É um módulo para você não se perder, tá? Eu não vou ficar pulando o caminho, eu vou explicar todas as coisinhas para vocês, para quando a gente começar a fazer as coisas de fato, já tá tudo na cabecinha de vocês. E, inclusive, para você que comprou o curso aí, depois desse módulo, eu coloquei um quiz, tá? É um quiz aí para você responder as perguntas das coisas que eu expliquei aqui e para eu ver se vocês estão prestando atenção e também para reforçar na cabecinha de vocês tudo que vocês estão aprendendo. Então, responda o quiz, vai ser muito bom para vocês gravarem as coisas, beleza? Esse foi o módulo de interface.